melhor. Que o lugar que eu sinto em que o Senhor está, só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Não há lugar não há lugar melhor. Que o lugar que eu sinto em que o Senhor está, só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que ainda estão de pé. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Amor e Graça Podcast. Após essa canção, bem interpretada pelo nosso amigo Jean Gomes, gostaria de apresentar a vocês o pastor Johnny Macedo, da Igreja Internacional da Graça de Deus do São Bento. Seja muito bem-vindo, pastor. Tá? É uma honra receber o senhor aqui. E
vamos conversar um pouquinho, né, sobre a palavra, né, sobre coisas que edificam. Tá? Seja muito bem-vindo aí. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: sou um pastor muito jovem, né? Gostaria que o senhor contasse para a gente como que foi o início do senhor no ministério, se o senhor já vem de uma família já com uma base cristã, como é que foi isso? Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor e agradecer também a todos que estavam nos assistindo. Obrigado pela sua oportunidade. Deus abençoe, é uma honra estar aqui, é uma honra poder partilhar um pouquinho de tudo, contar e partilhar de tudo como fluir, tudo como aconteceu na minha vida. Meu ministério em si começou na adolescência, mas para entender de como tudo aconteceu, é necessário, como o senhor mesmo perguntou, sobre a minha família. Base familiar. Meus pais, quando voltaram para Jesus, principalmente minha mãe, na verdade, foi na sua já adolescência, final de adolescência já para a fase adulta, seus 20 anos, minha mãe teve o reencontro com o Senhor Jesus, já estava com meu pai, ela buscou pela salvação da família. No automático vindo meu pai, veio ali também eu e meu irmão, que éramos pequenos. E isso começou o ensinamento da palavra. Minha mãe ali desde muito cedo falava: ó, meus filhos, vocês precisam ouvir da palavra. Tinha aquela fase da escolinha bíblica, aí a gente queria lá muito para pintar, para brincar ali, ou cuidar das tias, mas sempre as tias ensinavam a palavra de Deus, mas minha mãe sempre falou: ó, vocês já não estão mais na idade de estar na escolinha, tem que se alimentar da palavra. E assim, com essa base, a gente já se envolvendo, grupo jovem, tudo aí foi o pontapé inicial. Quando você fala a gente, está falando seu irmão também, né? Sim, sim. Ele é mais velho? Sim, sim. Porque já é o costume, né? Hoje eu, graças a Deus, eu tenho a honra de ter, não só eu, mas meu irmão na obra, meus pais são obreiros. Meu pai é pastor também, minha mãe é obreira da Senhor Jesus, meu irmão é pastor, eu também estou no mesmo caminho, então eu posso declarar com toda alegria que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, foi nisso, nessa caminhada. Na época era só eu e meu irmão, hoje somos 3. Meu irmão mais velho, Jonathan, eu sou do meio e tenho minha caçulinha, que é a Julinha, que já está se envolvendo na obra em nome do Senhor Jesus, futuramente uma levita da Caçinha Jesus ou talvez uma tia de escolinha. Então foi esse ensinamento, graças a Deus ali o ensinamento, foi a fé de minha mãe, que ela começou sozinha, depois o Senhor alcançou meu pai, no automático alcançou toda a família. E essa obra foi acontecendo. E eu lembro que tudo começou no grupo jovem. Ali o grupo jovem foi onde eu tive as primeiras oportunidades. Um líder que eu tive, eu louvo a Deus, e hoje eu tenho a honra de ele ter como padrinho do meu casamento. Também fui padrinho do casamento dele. E tudo começou ali, onde ele ali sempre nos ensinava da palavra, sempre ali estava no nosso pé ali. Às vezes a gente falava: irmão Carlos, não. Nossa, ele dava uma oportunidade, a gente tinha vergonha, queria se esquivar, mas tudo ali foi o nosso preparo. E eu posso dizer que ali ele foi um instrumento de Deus, não só na minha vida, mas na vida de todos os jovens que faziam parte daquele ministério. Porque daquele grupo jovem a qual ele liderou, posso dizer que 80% daqueles jovens se tornaram obreiros da Casa do Senhor Jesus. Oh, que bênção. Isso foi aonde? Isso foi na Igreja Graça do Pilar. Do Pilar, isso tudo começa ali. Do Pilar. Meu ministério, minha vida com Deus começou na Igreja Internacional da Graça do Pilar, na época dirigida pela pastora Rosa. Tá onde ela anda? Hoje, se eu não me engano, ela já está em outro estado. Já saiu? Sim. Ela até pouco tempo estava aqui na região de Piabetá, mas agora ela está em outro estado. Se eu não me engano, está pastoreando uma igreja em Maranhão. Que já tem um tempo que eu não tenho contato, mas Deus abençoe, que foi a minha mãe na fé, ela. E ali também o esposo dela, o pastor Elmo, que foi que cuidou da minha família, que foi ali que deu essa base espiritual para a minha família. Que o ministério dos meus pais começaram através da vida dela. E após, ela até comentando, a saída dela foi quando assumiu, na troca de pastores, uma pastora qual me levantou para o ministério. Aí já era adolescente, já tinha passado por essa fase do ministério jovem, ainda já estava ainda nos jovens, porque era muito jovem ainda. E foi quando começou o meu ministério. Eu não esperava falar assim: Johnny, você desejava? Não, nunca desejei. Mas eu sabia que o Senhor tinha um plano na minha vida.
porque eu sou uma prova viva do poder de Deus e daquilo que o Senhor faz. Resumindo aqui, na minha infância foi um pouco turbulenta devido a algumas doenças, algumas enfermidades, mas graças à fé de minha mãe, e aí é perseverança sim, sofria com bronquite, com pneumonia, com esses problemas respiratórios, e graças ali à fé de minha mãe. Um dia ela ouviu da boca de uma médica, um médico, não recordo, mas minha mãe comenta até o dia de hoje, fala, e eu creio, e isso é verdade, pois eu lembro várias vezes que eu passei em hospitais, ela ouviu, mãezinha, na verdade ela ouviu assim, talvez o seu filho não resista por mais muito tempo. E ali, quando ela ouviu aquela palavra do médico ou da médica, não recordo agora para não falar besteira, mas ela tomou posse ali da palavra de Deus e ali ela agarrou na fé e buscou. E graças a Deus hoje eu sou livre, né? Acho que nem antes ela poderia estar chorando hoje pela perda de um filho, mas a fé dela, ali aquele momento que quando ela ouviu aquela palavra da médica, mas ela não aceitou, mas se agarrou à palavra de Deus, hoje eu sou o fruto desse milagre, o fruto dessas orações. Aí continuando até dos jovens, minha vida começou nos jovens ali, aquele líder nos ensinando, nos dando aquela oportunidade, reunião dos jovens, botava a gente para abrir uma reunião, e assim foi começando. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida, como eu comentei, eu não desejava, não tinha essa expectativa, mas sabia que o Senhor tinha um plano na minha vida, e sempre falava assim, seja feita a tua vontade. Foi bem claro. Até que em uma das reuniões que meu pai e minha mãe estavam, reunião ministerial de obreiros, com a pastora já na gestão de pastora Mônica Terrigno. Você já tinha subido ao obreiro? Não. Ainda não. Ainda você não. ainda está na história da escolinha. Sim. Perfeito. Saí da escolinha, já estava no Ministério Jovem, já estava aprendendo, estava ali me evangelizando. Sim, tudo isso. Mas ainda não levantaram ali só ajudando, dando aquele suporte. Claro. Aí até que em uma reunião ministerial, a qual meus pais estavam, que eles já eram obreiros da casa do Senhor Jesus. Meu irmão já estava também na obra. Caminhar. Aí até que um dia a pastora falou assim, o irmão Jorge, dona Cristina, prepara o uniforme do seu filho que eu vou consagrar ele obreiro. Quando meu pai e minha mãe chegou trazendo essa notícia para mim foi uma surpresa. Entendi. E eu falei, isso aqui. E fui me preparando. Aí foi quando eu comecei a passar pelo preparatório de obreiro, que é o curso, a qual demora alguns meses. Aí fui ali me desenvolvendo, fui ali me achegando mais a Deus. Aí tudo tem um preparo, um tempo, até que veio a minha consagração ao obreiro. Eu não recordo exatamente quantos anos eu tinha, mas foi entre 16 a 17 anos, mas vamos dizer assim, com 16 anos. Aí eu fui consagrado obreiro, ali começa tudo. Tudo ali, minhas primeiras experiências com Deus, ainda jovem, não só o ministério de pastor, assim, pastoreando, mas também como obreiro já comecei jovem, mas já tinha essa referência em casa, já tinha esse espelho em casa. Eu não tinha uma experiência vivida, não sabia como era, mas ali eu tinha um conselho, porque desde pequenininho minha mãe ali, meus pais sempre me ensinaram. Jovem gosta de conversar, jovem gosta de brincar, quando criança gostava de correr na igreja, mas minha mãe sempre ali, meus pais ali, eu lembro minha mãe nos corredores, fazendo já a obra, já ali, exercendo a função de obreiro, aí vinham conversando, ela dava uns olhares, em casa a gente conversa. Quando a gente estava conversando, eram uns amigos, ela olhava, a gente já entendia, uns amigos, hoje a minha esposa, mas antes era só uma amiga mesmo, a gente já tinha uma amizade muito grande, era eu, ela e mais outro amigo, que hoje também é pastor, mas em outro ministério. Que legal. Aí a gente sempre estava, aqueles três juntos, minha mãe olhava, se estava conversando, ela dava uma puxão de orelha, dava uma orientação, meu filho, não é assim. Foca. Se eu algum dia for chamar a atenção de algum jovem, de alguma criança, e ele falar que meu filho não é exemplo, eu vou chamar a atenção de vocês. Então a gente sempre teve aquele ensinamento. E eu tinha aquela base, aquela referência. Então ainda que eu não tenha aquela experiência ali, mas eu já tinha uma cabeça amadurecida. Porque o ensinamento, a boa base ali que me foi passada. E às vezes ainda que nada viesse falado, mas a referência que eu tinha, o exemplo que eu tinha. Ali é o meu pai e minha mãe. Isso é para que vocês vejam, né, a importância. A palavra do Senhor diz que você deve educar os seus filhos, né, com base na palavra, né, para que eles não se desviem do caminho, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Não se desviará dele.
Então a palavra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela testifica, né? E ela é algo que ela não muda, ela não passa, ela é viva. Então, quando você lê uma passagem como essa, que está dentro de um livro que tem muito tempo de escrito, e você vê hoje, nós estamos em 2023, vendo um relato do que isso é capaz de fazer na vida de uma pessoa ou de uma família, você vê que a palavra, ela é atemporal, né? A palavra de Deus, ela traspassa o tempo e continua viva, né? Então, isso é importante. Educar as crianças, orientar as crianças conforme a palavra. As crianças hoje crescem de uma maneira que é tudo, né, celular, computador, e a gente está deixando de dar a principal base para ele, que é a base cristã, a base da fé, né, de ter os ensinamentos bíblicos, que vão perpetuar e fazer com que a vida dela seja uma vida próspera. Não é isso, pastor? Sim, senhor. E só uma colocação no que o senhor falou, até a todos. De início, eu lembro que às vezes eu achava minha mãe chata, meu pai chato, todo jovem, todo filho acha essa isso frase, né? Mas hoje eu glorifico a Deus, primeiramente a Ele, glorifico e agradeço muito pela vida do meu pai, agradeço muito pela vida da minha mãe. E o que o Senhor falava da palavra de Deus. O Senhor diz que passaram os céus e terras, mas as minhas palavras não vão de passar. E é verdade. Pode passar os dias, pode passar os anos, mas a palavra do Senhor permanece a mesma, viva com o mesmo poder, com a mesma eficácia, e assim será eternamente. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de Dona Cristina Moreira de Macedo e seu Jorge José Gonçalves, que são meus pais. De início eu achava um pouquinho chato, jovem quer brincar, jovem quer ali na igreja conversar, né? Quer levantar para beber água, tem uma sede que não acaba, era toda hora levantando para beber água. Minha mãe sempre, para com isso, bebe água uma vez só, ou quando acabar a palavra, antes de orar, aquela coisa rápida que não sei tanta sede. E hoje eu entendo e louvo a Deus por cada puxão de orelha, por cada ensinamento, porque se talvez lá atrás ela não tivesse ali me ensinado, me desse a base, talvez ela hoje teria uma dor de cabeça, teria um filho perdido neste mundo, talvez estaria chorando, mas hoje ela pode ter a alegria de ver os filhos dela na presença do Senhor Jesus, no caminho da verdade, e hoje ainda sendo uma referência. Essa ponte, um canal de bênção que leva Jesus para abençoar outras pessoas. Hoje ela pode abraçar, como eu já tive a oportunidade, eu falo com vocês, de chegar. Eu tenho esse afeto muito grande com meus pais, principalmente com a minha mãe, não só eu, meus irmãos, e já cheguei de abraçar de chegar na casa da minha mãe, dar um abraço nela, falar: mãe, eu te amo, e ficar ali minutos abraçado com ela, e quando vê ela chorando e ela glorificando a Deus: Senhor, obrigado pelos filhos que eu tenho. Mas hoje ela pode chorar de alegria, de emoção e agradecer a Deus, porque ela vê esse carinho, ela vê esse afeto. E algo que o Senhor falava aqui, até direcionado àqueles que nos assistem, àquele que nos ouve, hoje realmente isso tem se perdido. Não é verdade? É verdade. Totalmente. Os princípios estão se perdendo. Hoje os valores estão se perdendo. Aquilo que antes talvez o Senhor não fazia como quando criança, eu talvez não fazia como criança. Um olhar de um pai, às vezes uma palavra de um pai já era um sinônimo de respeito. Isso se perdeu. E está se perdendo nos dias de hoje, né? E precisa ser mantido. Pode-se passar os anos, pode-se passar os tempos, mas aquilo que é bom precisa permanecer. E os princípios devem permanecer. A honra, o respeito aos pais deve permanecer. É algo que eu vejo se perder até o dia de hoje. Ontem eu estava inclusive com meus pais. Estive com ele em uma reunião que teve especial na nossa igreja hoje. Eu também faço parte, a nossa igreja Graça Sede Duque de Caxias. Meus pais fazem parte de lá. Meu pai é pastor auxiliar lá, minha mãe é obreira lá. E ontem eu vindo para casa com eles, quando eu ouvi, desde o momento que eu ouvi hino, que eu fui junto com eles, voltei junto com eles, benção a pai, benção a mãe. E é um princípio que hoje é um respeito que hoje se perdeu, não há mais. Mas é que eu cultivo, tenho o prazer de assim eu receber,
tanto quando eu chego e tanto ao sair, ao se despedir, e é um princípio que eu quero levar para a minha casa, para a minha família. Hoje ainda não sou pai, já sou casado há 5 anos, fiz agora em dezembro, ainda não sou pai, mas é uma coisa que eu quero manter, que eu acho lindo, que eu acho respeitoso, e assim eu quero cultivar. Isso é importante. Esse respeito aos mais velhos, né? Eu sou de uma família também, uma família grande, vários tios, até hoje, até os meus tios eu dou benção. Sim, meu pai, meus tios, todos, independente, eu tenho 47 anos, mas eu dou benção a todos os meus tios, dos mais novos, da mais nova ao mais velho. Sim. Aonde, se eu falar no telefone, se eu ligar, se eu encontrar, eu dou benção, e não só a eles, não. Aos esposos e mulheres também. Sim. Então, se é minha tia casada, o marido dela, eu também dou bênção. E dou bênção também quando é o contrário. Tá? Quando é um tio e ele é casado, eu dou bênção à esposa dele também. Porque, assim, são valores que a gente não pode perder. E que, com o passar do tempo, é piegas, é brega, isso é do passado. Não, tem coisas que não tem esse negócio de passado. Não perde valor. Não perde valor, são valores, são coisas que você traz consigo. E que você tem que cultivar, entendeu? E é algo que isso está se perdendo, e quando você assim o age, você se torna uma pessoa como se fosse diferente. Isso aí. A educação, o respeito hoje está se perdendo tal forma que quando você é uma pessoa respeitosa ou educada, isso se torna um bicho de 7 cabeças. Isso aí. É espantoso. Pegando esse gancho, então, já fui parado na rua em Uber, que eu já peguei, lugares que eu fui, pessoas acham que eu sou militar, acham que, não, mas senhor, senhora, às vezes uns não gostam, né? Já o costume, o princípio, minha mãe sempre ensinou, é senhor e senhora. É isso aí. Ai de me chamasse você, não de outra coisa, não, é senhor e senhora. Se visse alguém chamando, Maria, não, Dona Maria, seu José, seu Jorge, um exemplo. Aí então já tem esse princípio, essa referência. Então algo que para mim já se torna natural. E quando você age assim com pessoas que hoje já não estão mais habituadas com isso, né? As pessoas se tornam espantoso. E as pessoas ainda se ofendem. Principalmente as mulheres. Você chama uma senhora de senhora, ela se ofende. Mas, se ela é casada, ela é uma senhora. Mas quando você chama de senhora, gente, faz parte da educação, não é ofensivo. Você chama uma pessoa que é mais velha do que você, quando você fala mais velha, ele não está falando de ser. Estamos falando que é uma pessoa mais experiente, que nasceu primeiro que você. Então, com base nisso, você vai chamar de senhor ou senhora. Eventualmente, você pode até dizer, poxa, não precisa. Beleza, mas não tenho isso como ofensivo. As pessoas acham que entendem como se você estivesse menosprezando, né? Tá me chamando de velho? Não estou chamando de velho. Tanto com homens e tanto com mulheres. Já passei por isso. Estou respeitando você justamente porque você tem uma idade maior do que a minha. Mas não há problema nenhum nisso. Tem pessoas que se ofendem. Sim. Já passei por isso de eu ter que ali aceitar que a moça, eu lembro do nome dessa moça, foi até uma enfermeira que me atendeu numa doação de sangue que eu fui fazer. Aí chamei ela de senhora, não, mas eu sei que eu sou velha, não precisa me chamar e me lembrar disso. Eu falei, tá bom, me perdoa, meu nome é Kátia. Kátia. Aí eu falei, tá bom, dona Kátia. Kátia. Aí uma moça que estava ao lado dela falou assim, para, o menino só está sendo educado. E isso se torna tão natural para mim que às vezes pessoas da minha própria idade, ou um pouco mais velha que eu, mas já é natural, já sai no automático. Entendeu? Mas realmente isso é uma coisa que tem se perdido, é os valores que estão indo embora. E quando a gente tem esses valores, quando a gente ainda cultiva. Porque se a gente também não cultivar, a gente perde. Vai perder. É necessário você manter. É como uma chama. Se você fazer uma fogueira aqui agora, daqui a algumas horas, ela de início começa pequenininha, mas quando as brasas se acendem, se torna aquele fogaréu, mas depois com o passar do tempo vai se apagando. Mas se a gente não manter o cuidado de trazer mais graveto novo, trazer mais carvão, ou trazer alguma coisa para manter essa chama acesa, ela vai se apagar. Assim nas nossas vidas. É o respeito, é o carinho,
carinho, é o amor, é tudo, entendeu? Mas é uma coisa que nós precisamos manter. É igual como eu falei com o senhor, é uma coisa que eu quero manter. E assim passar para os meus filhos, assim passar para as minhas gerações. São valores. São valores. E valores não se negociam. Não. E quando você tem essa visão, porque o grande detalhe é esse, o que eu vejo assim muito, hoje inclusive até nas escolas, existe um tabu. Você não pode falar de religião, você não pode ler uma Bíblia, você não... Gente, qual é o problema, né, de você passar valores cristãos para uma criança, para um adolescente? Eu não consigo ver o que é que isso vai trazer de malefício para uma criança. Como isso é ofensivo. Como isso é ofensivo. Você dá valores, a pessoa, uma criança crescer, né, sabendo de valores que são importantes e que vão fazer muita diferença na vida dela. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer aqui. Se todas as crianças tivessem a oportunidade de ter acesso aos direcionamentos que a Bíblia dá, muito adulto hoje não estaria sofrendo o que sofre. Porque a própria palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento que a palavra fala é o conhecimento da palavra de Deus. Aqui dentro você encontra informações e orientações para tudo, desde a tua adolescência até a tua velhice. Fala de tudo, fala de casamento, fala de relacionamento com filho, fala de relacionamento com amigos, fala de parte financeira. Sim. Tudo que você imaginar para que você tenha uma vida próspera, está aqui. O grande problema é que a gente não se atenta para isso. E muitas pessoas, infelizmente, não têm essa informação, não têm essa base de conhecimento. E aí você sofre, bate cabeça aqui, ali. Quando você vai chegar a entender a palavra, a conhecer e a se aproximar dela, muitas vezes você já apanhou muito. Nem todo mundo dá a sorte, né, que o pastor Johnny deu de ter crescido numa família já com uma base cristã. Isso facilita demais. Não, sim, né? Sim. E a oportunidade que eu tive, eu agradeço a Deus, porque, como eu desde o princípio aqui falava, não nasci em berço evangélico, mas quando minha mãe retornou para Jesus, eu tinha em torno de uns 3 anos. 3 anos. Então não posso dizer que hoje eu tenho 25 anos. Já não sou mais nem um garotinho. Então não posso dizer que eu tenho esses 20 anos, mais de 20 anos aí no Evangelho, com a graça de Deus. E tudo foi esses princípios. Esses princípios que foi dado e que ficarão. Isso. E eu lembro, desde os conselhos de minha mãe anos atrás, aquilo que eu aprendi também nesse amadurecimento, voltando até aqui à área ministerial, desde o grupo jovem, eu louvo a Deus, que assim, pelos líderes que eu tive, tanto de jovens, tanto ali os pastores que passaram pela minha vida, que isso me agregou para o meu crescimento. Assim, numa geração que estamos hoje, eu me enxergo, não aqui tocando trombeta, não, mas eu me enxergo uma pessoa madura, que eu fico às vezes olhando certas coisas, até no meio hoje que eu convivo, ministerial, de pessoas já maduras, bem mais idade do que eu, tendo certa atitude que eu falo, ou eu sou maduro demais, ou as pessoas são infantis demais, porque eu criei uma maturidade, um crescimento físico e assim também espiritual, que certas coisas para mim hoje já não... Como eu posso dizer? Eu posso passar por certas coisas que hoje eu já estou pronto. Não vai me abalar, não vai mexer. E eu vejo certas pessoas mais maduras, com uma idade, que poderia estar sendo uma referência para mim, e às vezes chorando, ou tomando atitudes, ou não aceitando, ou se rebelando, entendeu? Agindo de uma forma que eu não agiria. Isso é espantoso para mim. Mas isso eu também eu agradeço a Deus, porque Ele sempre toda a glória, toda a honra. E assim é os princípios, desde aos meus pais a começar, que sempre ali se mantiveram firmes nos ensinamentos, principalmente minha mãe, que meu pai, eu tenho uma figura dele assim, aquele batalhador. Não podia ter ele ali 24 horas ao meu lado, mas quis fazer a dele com o coração para sempre dar o melhor que ele podia para nós. E ele não é aquela pessoa de rígida, mas sempre foi aquela pessoa que o que precisasse, estou aqui, de segurar na mão, e eu tenho esse apego muito grande com meu pai.
Mas minha mãe sempre foi ali, aquela mãe que ensinava. Zelosa. Eu não tive esse carinho, não tive esse amor, mas isso não vou deixar faltar, sempre ensinando ali no nosso pé. Não, isso, aquilo, desde relacionamento, tudo. Você não tem só uma mãe, tem uma amiga. E assim foi esses princípios, e quando eu iniciei no ministério, como eu citei, na minha adolescência, e fui ganhando, adquirindo esses conhecimentos, esses princípios. Na caminhada foi necessário algumas pancadas, que aí você vai amadurecendo, mas tudo hoje foi para o meu crescimento. Eu louvo a Deus. No momento, no momento que a gente sofre algumas pancadas, algumas coisas em nossa caminhada, a gente acha duro, não entende. Mas é como diz a palavra, o que eu faço hoje tu não entende, mas lá na frente eu saberás. E faz parte. O pastor Fábio, que foi o pastor de semana passada, que esteve aqui, ele é da igreja Assembleia de Deus de Itaboraí. E assim, ele fala muito disso. Olha, inclusive lá no programa ele fala que muitas vezes acontecem coisas que na hora você não entende. Ele fala isso, mas você vai entender lá na frente. Porque naquele momento tem coisas que precisam acontecer. Verdade. E na hora você não entende bem o que está acontecendo, mas Deus sabe o porquê das coisas. E lá na frente, aquilo volta na tua mente, olha. Aquela situação ocorreu assim, por causa disso e disso e disso. Então, os olhos, né, são desvendados, né? E Deus trabalha muito assim, às vezes, né? Mostrando as coisas, porque Ele se agrada muito da obediência, né? A obediência. E depois que você obedece, que você muitas vezes não está nem entendendo bem o porquê, mas não, o caminho é esse aqui, é esse que eu tenho que ir, é melhor obedecer. Não estou entendendo o porquê, não sei o porquê, mas se é isso, vamos fazer. E lá na frente, a coisa acontece de uma maneira que você vai perceber, fala, poxa, foi por causa disso que aconteceu aquilo lá. Isso é muito interessante, é muito importante. Pode falar. Não, o senhor pode dar continuidade, que o senhor falando da obediência me trouxe a memória algo aqui, mas se o senhor tiver que continuar, o senhor pode continuar. Por favor. O que acontece? O senhor falando da obediência fez retornar ao assunto principal que a gente, desde o início, falando sobre o ministério. Porque, como eu citei, eu não tinha o desejo de fazer a obra. Eu sabia que o Senhor tinha um plano na minha vida. Então eu sempre disse o quê? Eis-me aqui. Então, desde quando eu fui consagrado obreiro, até a data presente hoje, o que hoje eu alcancei no ministério foi pela obediência. Se fala hoje, pastor, você quer que hoje eu tenho o título de pastor, mas ainda não sou um pastor consagrado. Certo. Eu digo que eu sou um filho dos profetas. Como diz a palavra, que tinha os filhos dos profetas, era o momento que eles eram preparados até chegar um profeta. Eu exerço a função, eu posso dizer que eu sou um jovem aprendiz na obra de Deus. Eu faço, estou responsável pela igreja, mas ainda não sou cadastrado ou consagrado, assim eu posso dizer. Né? Eu sou um pastor auxiliar, né? E tudo foi pela obediência. Desde o início do meu ministério foi pela obediência. Eu não desejava, nunca almejei, mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui. E assim foi. Todos que se chegavam a mim, Johnny, você quer isso, você quer aquilo, porque muitos hoje estão presos a cargos. Mas eu falo aqui, olhando nos seus olhos, eu falo aqui a todos que estão nos assistindo. Eu nunca almejei cargo, porque eu sei que o cargo não vai me salvar. Eu não estou por cargo, não estou por títulos, não. Eu estou para servir e fazer a vontade daquele que me chamou. Desde o meu início de ministério, eu posso dizer que desde o grupo jovem, o que precisava, Johnny, me ajuda aqui. Eis-me aqui. Johnny, me ajuda aqui. Eis-me aqui. Tudo que precisava do Johnny, eu estava lá. Era o grupo jovem, era o grupo das mulheres, era o grupo dos homens, era o grupo da melhor idade. Eu estava ali, sempre disponível. E eu creio que talvez isso que chamou a atenção do Senhor para a minha vida, porque assim Ele me escolheu e fui. Assim foi. Desde quando quando passei do meu ministério de obreiro e fui puxado a auxiliar, que aí já estava ali como o braço direito da pastora na época da igreja, também eu lembro quando em uma reunião ministerial, já estava na obra já há 1 ano ou quase 2 anos, a auxiliar que estava ali com ela era uma moça, eu lembro da irmã até o dia de hoje, hoje tenho a honra de trabalhar ao lado dela na sede do aqui de Caxias. Ela foi puxada para a sede para estar lá ao lado do pastor que estava regente ali, responsável. E de toda a equipe, que era mais de 40 obreiros, a pastora falou assim, agora a irmã foi abençoada,
e eu preciso levantar alguém para estar ao meu lado, para responder pela igreja na minha ausência, para estar responsável, que sejam os meus olhos, meu braço direito. Irmão Daniel, meu amigo, e a todos que me assistem, eu esperava que, eu esperava que poderia ser chamado todos, menos eu. E quando ela falou assim, Johnny, a partir de hoje eu orei a Deus, eu coloquei adiante do Senhor Jesus, e o Senhor me trouxe a você, eu quero te colocar ao meu lado, para ser o meu braço direito, meu auxiliar a partir de hoje. Para mim, foi uma surpresa. Na época eu tinha 17 anos, não era nem de maior. Quando eu tomei aquele susto, na hora eu só disse, eis-me aqui. Porque eu sempre fui assim. Sempre agi assim. Porque o que eu aprendi? Ser servo é melhor servir. Cristo nos ensinou isso. Ele poderia ser servido, mas ele diz, é melhor servir do que ser servido. Ele foi o primeiro a qual lavou os pés dos discípulos, e essa passagem mexe muito comigo, porque quando ele lava os pés dos discípulos, depois ele declara, assim eu fiz para que assim façais um com os outros. Então ele deixou e foi o exemplo. Então eu aprendi isso, a servir. E assim quando ela me chamou, na hora ali, eu surpreso, sem acreditar ainda, eu falei, eis-me aqui. E foi onde começou o meu, posso dizer, o meu início de tudo, o meu pontapé inicial para o pastoreado. Entendeu? Porque no Ministério da Igreja Graça você entra como um candidato obreiro, é consagrado obreiro. Se você tiver o chamado, você é levantado auxiliar e depois futuramente se tornará um futuro pastor. E assim começou. E eu lembro quando eu disse eis-me aqui, mas ela falou, não depende só de você, eu dependo também da autorização dos seus pais. Meus pais estavam ali na reunião comigo, aí meus pais me autorizaram, me deram uma bênção ali. Falaram, não autorizo sim, seja feita a vontade de Deus. E ali começou a minha caminhada. E ali foi uns anos, ali auxiliando ao lado da pastora Mônica. E assim foi quando eu tive a primeira oportunidade de assumir a minha igreja. Olha que interessante. Isso no Pilar ainda. No Pilar ainda. Ainda responsável ali. Fazer uma liberação. Sim. Ainda responsável pela... ali responsável pela igreja, ali, a pastora Mônica Terrigno, ela responsável pela igreja do Pilar. Eu estava ao lado dela, como auxiliar, nos braços direitos. Na época ela levantou até outras pessoas para estar ajudando, porque a igreja era grande, não só para mim, né? Então foi levantado mais 2 ou 3 auxiliares, mas eu era um dos principais, ali um deles. E eu lembro a primeira oportunidade que eu tive de assumir a minha igreja. Meu pai já era pastor, já estava responsável por uma igreja há anos, ali na Fundação no Pilar, aqueles que conhecem, ali onde tem um monte da cidade dos meninos. Meu pai já estava ali, logo na entrada ali. Então meu pai já estava nessa área, já pastoreando já há algum tempo. E quando a pastora conversou com ele, falou, tenho a pretensão de botar o seu filho, Johnny, responsável por tal igreja, que foi a minha primeira igreja que eu assumi. E ele foi depois como cuidado, falou, meu filho, a pastora Mônica está querendo te abençoar, colocar responsável por tal igreja. Eu dou um conselho a você, seu pai já está nesse caminho de algum tempo, não é fácil, é muita responsabilidade. Ouvi o cuidado de um pai, ele falando assim, cuidado, não responda por empolgação, não vá por emoção, pensa direitinho. Falei, amém, pai. Ele me deu esse conselho, eu falei, amém, pai, amém. Mas eu falei com ele, lembro disso até o dia de hoje. Falei, eu creio que não é a pastora Mônica em si o homem, mas sim o Senhor. E se o Senhor me escolheu, realmente, se eu tenho que estar de frente dessa igreja, responsável por essa igreja, assim como o Senhor escolheu a Davi, o Senhor escolheu a ele e o capacitou, o Senhor há de me escolher e há de me capacitar. Ok. Ele falou comigo, encerrou aquele assunto. Passou, foi um mês e meio, tinha assumido outra pessoa, e eu descansei meu coração, ainda se prontifiquei a ajudar o irmão que estava lá responsável, e descansei. Não fiquei com aquilo na minha cabeça. Como eu falei, nunca fiquei preocupado com o título, com o cargo. E até que um dia eu saindo do meu trabalho, na época eu trabalhava em comércio, ali no Pilar mesmo, recebi um telefonema.
Aí a pastora, meu filho, ela sempre me tratou assim, sim senhora pastora, meu filho, a bênção é sua, a partir de amanhã você vai estar assumindo a igreja do Pila 2, como era conhecida a primeira comunidade que eu assumi, a primeira igreja, que é um ponto de pregação como muitos conhecem. A partir de hoje você vai estar assumindo. Confie em você, falar seu trabalho, Deus abençoe, Deus é contigo. Eu sem acreditar em nada, ali, alegre, ali meio atônito, né, espantado, mas falei, pastor, eis-me aqui. E foi ali meu pontapé inicial nesse pastoral, né, nesse ministério pastoral, nesse ministério aí de cuidar, arrebanhar, né? Então ali foi esse pontapé inicial. E foi tudo através da obediência. Se me perguntar, Johnny, você estava pronto? Não. Foi aquilo que eu respondi lá ao meu pai. E eu falei com ele, pai, se eu olhar hoje para mim, eu não me acho capaz. Ainda sou um menino. Se eu olhar para as minhas condições, não estou pronto. Mas aí foi quando eu citei essa palavra. Se o Senhor escolheu a Davi e o capacitou, ele me escolheria de me capacitar se for. E nessa igreja, Deus trabalha bem assim mesmo, ele capacita os escolhidos. E nessa igreja foi em torno de 5 a 6 meses, foi minha primeira igreja, até depois ser transferido para minha segunda igreja. Aí fiquei onde meu pai hoje está, passei lá também, fiquei 1 ano e meio lá, até onde eu estou, São Bento, que já é a terceira igreja que eu assumi. E nessa caminhada já estou aí 4 anos em São Bento, fiz agora em janeiro, 1 ano e meio foi na fundação. E 6 meses, então vamos dizer, uns 6 anos aí nesse ministério. 6 anos de ministério. Iniciei meu ministério, não era nem casado, na época a Tainá era obreira já da Casa do Senhor Jesus, minha esposa. Era noivos ainda, ela já estava ali ao meu lado. E assim Deus fez. E foi algo tremendo, porque na minha primeira igreja que eu assumi, a primeira família que eu cuidei, o primeiro ali experiência que eu tive é cuidar de um casamento sem ser casado. Sem ter experiência do casamento. Não é fácil. Fui ali ensinando, orando ali com aquela irmã que estava passando uma dificuldade no casamento e fui ali com ela. E a maior recompensa daqueles que fazem a obra, daqueles que estão de frente no ministério, ou dependente do cargo, que está servindo a Deus. É depois você ouvir, aquela oração, fui curado, aquele conselho, aquela palavra me abençoou, minha vida mudou. E ter o feedback, né? Ver ali a resposta. Quando eu já estava na igreja da fundação, minha segunda igreja, essa irmã me mandou uma mensagem um dia, pastor, eu quero te agradecer pelo seu empenho, a sua dedicação. Meu esposo voltou para casa, minha família hoje é uma bênção. Quero agradecer e dizer quanto o Senhor foi bênção na minha vida. Isso dali foi a maior recompensa para a minha vida. Ver isso acontecendo. Não a glória humana, não, mas ver que você operou mesmo eu não tendo essa experiência de um casamento, mas eu fui direcionado não pelo homem, mas sim por Deus. Mas por Deus. Ali direcionado e guiando. Com base na palavra, mesmo não tendo a experiência guiando e ali vendo Deus operar, né? Abençoando aquela família, tendo aquela família restaurada. Então, em tudo, como eu falei no princípio aqui, pegando até esse gancho, foi obediência. Porque eu disse, eis-me aqui. Não olhei para as condições humanas. Não olhei se eu estava pronto ou não fisicamente, mas disse, eis-me aqui. Foi cumprido e feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma visão assim, a grande verdade é que ninguém está preparado para fazer a obra de Deus. Essa é a grande verdade. As pessoas podem ter até o querer, mas preparado ninguém está. Porque se a gente for avaliar, a verdade é que a gente só vai saber o que Deus realmente quer da gente, né, a partir do momento que você se lança. Né, porque não tem como você mensurar até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você é ou não capaz de fazer. A partir do momento que você só vai ter essa noção quando você se lança a fazer algo que muitas vezes você não sabe exatamente o que é. Mas as coisas vão acontecendo de forma natural. E é importante entender também, pastor, que muitas vezes tem outras pessoas que estão de fora e que são tocadas para que você faça a obra. O caso dessa pastora, o senhor mesmo diz que ela te levanta e de forma surpreendente, eu agora, quer dizer, na tua cabeça você não está preparado. Na cabeça dela talvez também não. Entendeu? Na cabeça dela, rapaz, ele tem 19 anos, a gente vai dar um ministério para esse menino. Mas Deus fala com ela e as suas ações com base
no fundamento da palavra, vou mostrando para ela que você é a pessoa certa. Sim, sim. Porque, com certeza, para ela tomar essa decisão, ela falou com alguém acima dela. Foi o próprio Deus mesmo que direcionou, que ela até falou, não, orei a Deus. O Senhor já tinha falado comigo, então a bênção é sua, meu filho. Ela sempre tive esse cuidado. E quando eu aceitei, dos pastores que passaram pela minha vida, todos cooperaram, né? Uma formou o meu caráter, eu posso dizer, que é a pastora Rosa. Que ela esteve na igreja do Pilar há 14 anos. Então ela pegou a minha família desde o início ali, cuidou, ensinou. Ali a gente foi tendo um conhecimento da verdade. Todos nós, a cada dia, a nossa vida é uma libertação, uma transformação. Foi nos ajudando até que meus pais começaram a obra, né? E tudo assim foi acontecendo, até que chegou na gestão dessa pastora, a qual foi o meu início ministerial. Eu tenho a pastora Rosa como uma mãe na fé. Eu tenho também hoje a pastora Rony como uma mãe na fé, mas aquela que me abençoou para o ministério. Foram os outros pastores também que passaram pela minha vida. Cada um deles deixa um legado, né? Sim, cada um nos ensina, nos amadurece um pouquinho, nos deixa um exemplo, nos deixa uma referência. Eu tenho uma referência de cada um deles, entendeu? Isso é bom, né? E assim, é importante porque, como o senhor fala, eles são pessoas diferentes, né, que estão dentro do mesmo ambiente, que é um ambiente espiritual, e que já estão em fases também diferentes. Cada um tem uma fase diferente, com uma história diferente, vem de um local diferente, mas que cada um vai te preparando e te lapidando, vai te dando as ferramentas para que hoje você está com 25, mas amanhã, quando você estiver com 40 anos e você estiver pastoreando uma outra igreja, você vai ter ferramentas que você adquiriu no convívio com cada uma dessas pessoas. Sim. Até o que eu falava da maturidade. Coisas que no início do meu ministério, quando eu era obreiro, eu aprendi. É o que a gente falava do que acontece hoje, nós não entendemos. Eu lembro como obreiro ainda, tinha uma irmã que já estava como auxiliar, estava até responsável por uma igreja. Ninguém queria ajudar ela, porque a igreja era distante e tinha que ir a pé. E eu sempre me lancei, eu gostava. E eu comecei a ajudar ela. Eu não entendia, eu não sabia o porquê, mas eu gostava. E o Senhor falava no meu coração, ela sempre perguntava, pastora, quem eu posso hoje levar comigo? Aí às vezes a pastora mesmo escolhia, às vezes ela mesma tinha a oportunidade de escolher. Mas quando eu tinha que ir, o Senhor já falava comigo. Aí quando ela falava, Johnny, hoje você vai comigo, eu só ria, você já entendeu, né, meu filho? Ela também me tratava assim. Que muitas pessoas que hoje estão até o dia de hoje na obra ali, são obreiros da casa do Senhor Jesus, no Pilar, me viram pequeno, acompanharam o meu crescimento. Então eu tenho como tios, como os avós, ali como parte da minha família. Hoje, quando eu volto ali à igreja do Pilar, tenho a oportunidade de rever esses amigos, é um carinho, uma família, é um laço muito grande. E quando ela olhava para mim e falava, eu já ria, falei, eis-me aqui, eu já sabia. Então ali foi posso dizer, a minha escola. Foi onde eu tive as oportunidades de abrir reuniões, orar. Quando ela, eu lembro a primeira vez que ela me deu o microfone na mão, falou assim, você vai abrir esse culto. Aí eu falei, mas como faz isso? A hora, louva. Nunca tive o dom de louvar. Nessa fila eu não passei nada. Nessa fila eu fui tirado da fila. Então, ela me deu o microfone na mão e para orar. Não sabia louvar, então ora. E imagina você ficar 20 minutos orando. Parecia que era 2 horas, mas foi onde o Senhor foi me preparando. Eu não entendi. Mas ali foi a minha primeira experiência. Assim. Foi o teste, né? Aquele teste vai e Deus vai trabalhar. E foi onde eu plantei a minha semente. Legal. Porque onde eu fui, plantei a semente e colhi os frutos. Porque nessa igreja a qual ela pastoreou, essa amiga que eu tenho a honra de ter ela como amiga e madrinha do meu casamento, e sou, que é inclusive esposa desse líder jovem meu, ela, quando estava lá e eu ajudava ela, ali a gente fez vários propósitos na igreja, orávamos juntos, a igreja estava quase fechando, e ali a gente viu o agir de Deus. E a primeira igreja que eu assumi foi justamente essa. Aquela que quando eu abri lá atrás eu ajudei. E foi a igreja que eu assumi quando já mais maduro, um pouquinho mais maduro, já com meus 18, 19 anos, assumi essa igreja.
E foi onde meu ministério pastoral começou a desenvolver. Então foi uma semente que eu comecei lá atrás. E assim foi no meu ministério, tudo. Um tempo fiquei responsável pelo batismo. Eu lembro disso como obreiro. Eu era auxiliar no batismo, eu só ajudava, dava um suporte. Até que um momento a minha irmã, que era responsável pelo batismo, não podia mais, quem começou a batizar foi eu. Então fiquei responsável pelo batismo. Comecei a ajudar na reunião de candidatos a obreiros. Depois tive a oportunidade de estar responsável pelos obreiros, já como auxiliar. Então o Senhor me dava a oportunidade de ajudar. Primeiro, estudar aquele terreno para depois ali assumir. Então assim foi meu ministério. E sempre foi no... Ver que um assunto está se encaixando no outro. A obediência. O eis-me aqui. O que o Senhor faz hoje, nós não entendemos. Mas lá na frente irá entender. Então tudo foi assim acontecendo, entendeu? É interessante, né? A palavra de Deus diz que mais válido é obedecer do que sacrificar. E assim, muitas vezes a gente sofre, né? E é obrigado a sacrificar muitas coisas por não obedecer. A noite de hoje, ela é dedicada a essa palavra, a obediência. A entender o que Deus quer de nós e a obedecer o que Ele determina e o que Ele fala. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente acha que deve fazer, né? E aí, se a gente for pegar o que a palavra diz, a gente vai ter uma série de histórias de pessoas que, por não obedecerem, pagaram um preço alto. Eu posso citar aqui a história de Moisés, que andou 40 anos no deserto, e por causa de uma atitude dele, ele não pôde entrar na terra prometida. Nem ele, nem aquela geração. Eu posso falar de Sansão, que por desobediência e ter dito algo para uma pessoa que ele não tinha autorização para dizer, ele acabou pagando, infelizmente, com a vida dele. Poderia falar de Jonas, que por desobediência acabou dentro de uma baleia ou de um grande peixe e quase morre lá. Então, assim, a palavra ela é muito cristalina, ela é muito clara, né? E a gente precisa aprender a obedecer. Não é fácil, muitas vezes, o nosso coração, né? A gente quer tomar as atitudes que acha que deve tomar, fazer as coisas conforme a nossa vontade, a nossa força. Mas quando a gente entende que a obediência é o melhor caminho, as coisas ficam mais fáceis, né? No sentido de entender o propósito que a gente está aqui, tá? Gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para vocês que estão vendo, para se inscreverem no canal, dar uma curtida aí e compartilhem esse vídeo, que pode ser que muitas pessoas de repente estão precisando ouvir o que a gente está conversando aqui, e um programa como esse pode mudar a vida dessas pessoas, tá bom? Bom, pastor, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: tem alguma palavra específica que o senhor gostaria de deixar? Alguma mensagem? Sim. Por favor, fica à vontade aí. O pastor ele deve sempre estar preparado com uma palavra, né? E eu, a princípio, não sabia como seria aqui o desenrolar deste podcast, né? Desse momento aqui, mas já vim com uma palavra no coração, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem bem rápida aqui. Só já deixei até aberta aqui, salva no meu celular. Efésios 3, versículo 20. Essa palavra o Senhor me deu já há alguns dias. Eu já conhecia como conhecedor da palavra, como filho de Deus, né? Independente de cargo, mas já conhecia. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã, entendeu? Então, o Senhor me trouxe essa palavra e o Senhor falou algo novo ao meu coração, me atentou para algo a qual, às vezes, aos olhos naturais, passa desapercebido, a qual já tive a oportunidade de pregar ela outras vezes e nunca se atentei a isso. Então, deixo hoje essa palavra para vocês que me assistem. Efésios 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, somente um versículo aqui eu deixo a vocês, mas preste atenção no início desse versículo. Ora,
Aquele que é poderoso. Quem é poderoso? O Senhor. A palavra dele declara que não há outro Deus além dele, não há nome mais forte, maior do que o dele. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O Senhor declara que nunca houve nem haverá outro igual a ele. Então o Senhor se refere a ele. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Isso o Senhor me chamou a atenção. Ele é poderoso para fazer tudo. Muito mais. Além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Então essa palavra que eu deixo para vocês. Vocês que me assistem agora, que está acompanhando esse podcast, acompanhando esse momento aqui posso dizer, aqui de descontração, né, de bate-papo, eu deixo essa palavra para você. Talvez você está desesperançado, talvez você está preocupado, talvez você está triste por algo que você não conseguiu, por algo que você não alcançou, uma notícia ruim que você recebeu, você não sabe o que fazer, você não sabe que caminho, que posição tomar. Mas olha para essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Guarde isso. O Senhor, Deus a qual nós servimos, talvez você possa falar, mas pastor, eu não sirvo esse Deus, mas Ele também é seu Deus. Ainda que você ainda não tenha recebido Ele como seu Deus, mas Ele te ama porque Ele pagou um bom e alto preço por mim e por você. Você pode tomar essa decisão hoje. E o Senhor declara que todos aqueles que clamam a Ele, Ele ouve e responde. Ele não diz que é os cristãos, Ele não diz que é os pastores, Ele não diz que é os obreiros que o clamar. Não, todos aqueles que o clamam, Ele ouve e responde. Tudo. Então o Senhor, o nosso Deus, eu posso dizer que o seu Deus é poderoso para fazer tudo. Talvez o médico te desenganou falando que não tem mais jeito. Talvez você olhe para a sua vida e diz que não há mais saída. Talvez você ache que os seus caminhos não podem mudar, é a porta de emprego que está fechada, os caminhos que estão embaraçados. Eu te garanto hoje, através dessa palavra, o Senhor Jesus é poderoso para fazer tudo na tua vida. E eu vou além, como diz a palavra, tudo e muito mais, além, abundantemente daquilo que você tem pedido e imaginado. Então Ele é poderoso para fazer além. Amém. Guarde isso no teu coração. Talvez você já estava triste, desanimado, estava preocupado, estava aflito, angustiado. Talvez já estava aí entregando os pontos. E agora eu não sei mais o que fazer, não sei mais como agir, como vai ser agora. Talvez os porquês estavam tomando conta do teu coração. Mas hoje você encontrou a saída, porque o Senhor declara que Ele é a solução. O Senhor declara que tudo é possível àquele que crê. Você crê? O crer vem do verbo acreditar. Você acredita? Então fique com essa palavra no seu coração. E clame Ele nessa noite. Ou quando você assistir este vídeo, assistir aí este canal, quando você ouvir este áudio, crê nessa palavra, clame a Deus da sua forma. Não precisa palavras bonitas não, mas clame com a sinceridade do teu coração. E eu digo a você, amigo, ainda há uma saída, ainda há luz, porque o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais. O Senhor fará além daquilo que você tem pedido e imaginado, em nome do Senhor Jesus. Então essa palavra que eu deixo para o seu coração, porque o Senhor assim nos garante, essa palavra é viva. Eu creio, eu sou prova viva daquilo que o Senhor é poderoso para fazer. E eu te garanto que Ele é poderoso assim para fazer na tua vida. Ele fez. A quem não era nada, a quem outrora poderia estar hoje dentro de um caixão, ou nem estar mais dentro de um caixão, não tem nem mais os restos mortais. Mas o Senhor Jesus trouxe vida e saúde. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Como aqui mesmo, eu falei, um dia minha mãe ouviu que, mãezinha, seu filho não vai conseguir resistir por muito tempo. O filho que talvez lá com 5 anos de idade, 6 anos de idade, minha mãe ouviu isso, hoje pode aí glorificar a Deus que está quase chegando aos 26, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas quem fez isso? O homem? Não. O Senhor, esse Deus que é poderoso. E é poderoso assim para fazer na tua vida. Mudando a tua vida, mudando a tua casa, o teu casamento, mudando a tua história, por completo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Bom, depois de uma palavra poderosa como essa, eu vou deixar uma outra palavra aqui também para complementar e que tem a ver com o que a gente conversou sobre obediência, sobre eis-me aqui. Essa palavra está em Mateus 9, versículo 35.
diz assim: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o que ele falou, ó, ele é capaz de fazer tudo. Aqui diz, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desarraigados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E aqui a mensagem mais forte, né, que eu gostaria de deixar para vocês. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Então, quando nós falamos de obedecer, pode ser que você esteja aí do lado e Deus esteja te chamando para alguma obra, para algum projeto, e você, né, está relutando, está com dúvida, está temeroso. O programa de hoje foi para mostrar para você que quando Deus ele determina algo, a gente tem que se lançar. E mais uma vez eu vou dizer aqui, relembrando para vocês, a palavra do Senhor diz que melhor é obedecer do que sacrificar. A minha mãe, ela tem um dizer, né, que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Venham pelo amor, não pela dor. Muitas vezes a gente espera que a dor bata na nossa porta para que a gente se renda totalmente e entenda qual é o verdadeiro propósito da nossa vida. Mas melhor é vir pelo amor, que Deus vai fazer na tua vida coisas que você nem imagina. Como a própria palavra disse, e o Johnny aqui, o pastor Johnny nos trouxe, né? Ele pode fazer tudo e muito mais do que a gente imagina. Ok? Então eu gostaria de agradecer demais a vocês, tá, pela presença, agradecer por vocês estarem nos acompanhando, divulguem, compartilhem o canal. E agora eu vou deixar vocês com mais uma canção de Jean Gomes, encerrando o Amor e Graça podcast desta noite. Muito obrigado e até o próximo episódio. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, agradeço pela oportunidade, agradeço também ao Senhor, meu amigo. Deus abençoe, tá? E que essa palavra possa ter falado ao seu coração. A obediência sempre nos irá nos gerar, na verdade, bênçãos. Escolha obedecer, escolha ouvir a voz de Deus. Isso nunca vai trazer consequências, não, vai trazer bênçãos. Aleluia. Obedeça a voz de Deus. Eu creio que todos quanto me assistem, eu vou levar e dar esse exemplo aqui básico. Todos que um dia decidiram obedecer aos seus pais, hoje pode olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Escolha obedecer a Deus e você depois, lá na frente, vai poder olhar para trás e falar, valeu a pena. Foi gratificante. Nada foi em vão. E o obedecer, como o servo de Deus aqui falou, é melhor do que sacrificar. Aleluia. Quando você obedece, você tem grandes bênçãos. Então, forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio desse vento e chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu
meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu esqueci um pedacinho. Relaxa. Cachorro. Pá, começa de novo e vai direto, a gente corre. Entendeu? Tá gravando. Take 2. Relaxa. Desce, o vento balançou meu barco. Desce, estou à beira de um naufrágio. Desce, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o fim desse vento e chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás só ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. O sol que estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. O sol que estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Quem é esse que ordena e os milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua professará. Jesus, seus pés se prostram pra te adorar. Jesus, Jesus é o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se